turminha do quinto ano, tudo certo com vocês? Aqui é Prof. Camila e hoje teremos a nossa aula de matemática de número 91. Hoje a gente vai estar abordando sobre o volume dos sólidos geométricos. Essa aula vai ser dividida em duas partes, então essa aula parte 1. Então os objetivos dessa aula são relembrar o que são os sólidos geométricos, conteúdo que a gente estudou lá no primeiro trimestre, nomear sólidos geométricos, definir aí o volume desses sólidos, resolver situações problema envolvendo o volume de sólidos geométricos, utilizando aí algumas estratégias de cálculo. Então, pessoal, os materiais para essa aula: lápis, caneta, borracha e o caderno da disciplina de matemática. Se quiser estar utilizando também um rascunho para estar fazendo os cálculos aí, pode ser também. Pessoal, então começando, o que seriam os sólidos geométricos? Um sólido geométrico é um elemento que possui 3 dimensões. O que são as dimensões, né? Quando a gente tem um plano, quando a gente tem um quadrado, um triângulo, um retângulo, ele é plano, ou seja, ele tem 2 dimensões, comprimento e largura. Quando eu tenho um sólido geométrico, um poliedro, um corpo redondo, a gente tem 3 dimensões. Nós temos o comprimento também, a largura também, mas nós temos também a altura, profundidade, ok, pessoal? Essa é a diferença, por exemplo, entre o cubo e o quadrado. O quadrado tem 2 dimensões, enquanto que o cubo tem 3. Aí nós temos aqui também o paralelepípedo, a esfera, né, que seria esse formato aí da bola, o cilindro, cone, pirâmide. A gente já abordou sobre eles lá no começo do ano, na aula sobre poliedros, corpos redondos. Vocês podem retomar essa aula aí para estar se recordando sobre os sólidos, porque é a partir do estudo desses sólidos que a gente compreende aí o que seria o volume dos sólidos geométricos. Então, o que seria o volume? O volume é a quantidade de espaço ocupado por um sólido geométrico. Quando eu tenho um sólido, ele está ocupando espaço, vamos imaginar aqui esse potinho, ele está ocupando um espaço aqui no meu ambiente, no meu espaço, no local onde ele está, ok? Ele ocupa uma determinada área, ele ocupa um volume, ok? Então, o volume é o preenchimento que ele possui, que faz com que ele ocupe espaço aí nesse ambiente. Então, vamos para um exemplo, olha aqui, ó. Ricardo foi ao mercado comprar suco para a festa de aniversário do seu filho. Observe a cena abaixo e faça o que se pede. Tá? Então, aqui nós temos um carrinho com diversos sucos. Indique qual empilhamento abaixo desses 3 é formado pela mesma quantidade de caixas de suco que o Ricardo comprou. O que a gente observa aqui? A gente observa que ele empilhou deste modo caixas de suco, ok? E aqui nós temos modos diferentes de empilhar e apenas um deste modo tem a mesma quantidade que ele empilhou ali acima. Então, observem o slide e tentem descobrir qual seria esse modo que ele corresponde ao mesmo de cima. Para vocês descobrirem, o que vocês vão fazer? Vocês vão ter que somar quantos sucos tem ali em cima e quantos sucos tem em cada, ok? Descobrindo, vocês vão ver que o número daqui de cima vai coincidir com um dos números ali de baixo. Galerinha, então a resposta certa seria este aqui, tá? Olha quantos sucos tem. Tem 4, 4 e 4. 12 sucos, a mesma quantidade que tinha ali no carrinho do Ricardo, ok? Aqui nós temos outros valores, aqui nós temos 6 e aqui nós temos 9, quantidade diferente. A gente pode dizer que o volume do empilhamento é igual a 12, tá? Que a gente não definiu metro, centímetro, milímetro. Por enquanto, né, nessa aula, na verdade, a gente não vai abordar ainda a medida em si, tá? A gente vai considerar o volume aqui seria o quê? A caixinha de suco, ok? Então, essa é uma maneira de indicar a medida do espaço ocupado pelo empilhamento. Então, assim, independentemente de como ele dispor esses 12, se ele quiser dispor um ao lado do outro, ou um em cima do outro, ou 3, né, 4 pilinhas de 3,
3 pilinhas de 4, não importa, o volume, a quantidade de volume ocupada acaba sendo a mesma. Agora aqui, galerinha, responda. Determine o volume de cada empilhamento a seguir. Use o cubinho como uma unidade de medida. Olha só o que nós temos aqui. E a gente também não está trabalhando ainda centímetros, milímetros, nada disso. A gente vai usar como base o cubinho, ok? Notem que quando a gente tem o volume, como eu estou falando de algo tridimensional, com 3 dimensões, a gente não consegue observar todos os lados desse volume, certo? Por exemplo, esse potinho aqui, depois a gente já vai explicar o que a gente vai fazer com ele. Esse potinho aqui, vocês conseguem visualizar essa parte da frente, eu não consigo. Eu consigo visualizar aqui atrás e vocês não, ok, pessoal? Então, algo bem importante quando a gente percebe o volume é pensar, imaginar que ali atrás ainda há, né, nesse caso aqui, cubinhos. Ok? Que não é apenas o que eu estou visualizando, e sim que atrás acaba tendo mais. Por exemplo, aqui na A, eu visualizo 3 aqui na frente, 3 aqui do lado, 3 em cima, né? Um acaba fazendo parte aqui do outro. Mas ali atrás não é que está oco, a gente tem mais uma quantidade também. Então, tentem descobrir em cada caso quantos cubinhos tem. Na B, a mesma coisa, a gente vai ter cubinhos lá atrás. Na C é diferente, na C a gente consegue, né, ainda que a gente não vê todas as faces, obviamente, desse cubo, mas a gente consegue observar todos os cubos que fazem, os cubinhos que fazem parte dessa figura, eles estão aparecendo, tá? E na D, mais complexo ainda, a gente consegue observar aqui que tem vários que estão lá atrás. Então, tentem somar quanto que tem em cada figura ali, em cada poliedro, ok, pessoal? E a gente já retoma para ver se vocês acertaram. Então, as respostas aqui. No primeiro, nós temos 27, tá? Na próxima aula, vocês vão aprender aí sobre, vocês vão aprender um cálculo aí para estar somando aí o volume. Vocês vão ver bem simples, tá? Mas enquanto vocês não sabem, a gente vai trabalhar dessa forma, né? Contando cada um. 27, tá? Nós temos aqui 3 aqui, 3 nessa pilha, 3 por 3, que seriam 9. A gente visualiza que tem 9 aqui. No meio também são 9. E por último ali também são 9. Então, 9 mais 9 mais 9, 27. Aqui nós temos 36. Como eu sei que são 36? O que eu posso fazer? Eu somo, aqui eu noto que eu tenho 4 em cada coluna. E nós temos, além de 4, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 colunas. Então, se em cada coluna tem 4, eu posso fazer 4 vezes 9, que chega ao 36. Aqui, bem simples, né? Todos aparecem, são 11. Poderia fazer de um modo bem rápido, ver que é 3 por 3, 3 vezes 3, 9, e mais os dois de cima, 11. Aqui, nós temos 64. Por que 64? Olha só, nós temos 4 por 4, ok, pessoal? Nós temos 16 em um lado, em uma coluna. Então, 16 mais 16 mais 16 mais 16, ou 16 vezes 4, daria ali 64. Ok, pessoal? Eu espero que tenham acertado. Alguns é um pouquinho mais complexo, porque está atrás, mas sempre tente levar em consideração isso que a professora falou. Leva em consideração as colunas em si, tá? Descobrir quanto tem na primeira coluna e as outras têm a mesma quantidade, é só multiplicar pelo número de colunas, tá? Agora, em cada item, escreva quantos cubinhos devem ser acrescentados ao empilhamento para que ele tenha um volume de 20 cubinhos, tá? Então, eu preciso aqui de 20 cubinhos. Vocês vão analisar na A, B, C e D quanto que tem. A partir disso, prof, tem 11 ali, por exemplo. O que eu vou fazer? 11 para 20 dá quanto? Fazem cálculo mental, tá, pessoal? E assim vocês vão fazer com todos eles. Soma quanto tem e vê qual a diferença entre esse número e o número 20. Então, aqui, pessoal, na primeira nós temos quanto? 3 por 5, 3 vezes 5, 15.
sempre a gente leva isso em consideração, a gente não precisa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Não precisa, você vê quanto tem de um lado, quanto tem de outro e multiplica. Aí aqui nós temos 2 por 5, que dão 10 cubinhos, tá? Faltam daí 10 cubinhos para 20. Na primeira, como são 15, faltam 5 para 20. Na C, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 por 3. 5 por 3, 15, mais os dois de cima, não pode esquecer, 17. 17, faltam 3 cubinhos para 20. E na outra nós temos aqui 2 por 3, que dá 6, e 3 por 2, que dá 6 também. 6 mais 6, 12. Para chegar a 20, faltam 8 cubinhos. Galerinha, agora um desafio para vocês, que vocês vão ter um tempo para pensar. Até a próxima aula. O que vai acontecer? O prof trouxe aqui, só para instigar essa noção aí de volume de vocês, um potinho, tá? Potinho transparente aqui, que vocês podem visualizar várias bolinhas de gude, peca, bolinha de gude, ok? E a partir disso, vocês vão tentar descobrir, apenas olhando o potinho, né? É difícil somar realmente, nem eu somei, vou descobrir quando eu passar para vocês. Quantas bolinhas, mais ou menos, vocês acham que possui esse potinho, tá? Observando, ele não tá cheio, ele vai até a metade aqui, mais ou menos. Quantas bolinhas será que tem nesse potinho? É óbvio que não tem só 5, 6 ou 7, tem mais do que isso. Mas também não é um número exagerado, como 100, 200, ok, pessoal? Então, pensem lá, observem bem o potinho e na próxima aula, a prof vai somar aqui, a gente abre ele, soma para ver quantas bolinhas tem. Isso é uma coisa bem comum, hoje eu não sei, mas antes faziam programas de televisão, né? Eles colocavam um pote, colocavam uma quantidade, sei lá, de balas, mas assim, uma quantidade grande, tipo 1.000, 2.000 balas. E daí a galera mandava, né, quantas balas eles acham que possui. E daí quem acertava, o primeiro que acertava aí ganhava um prêmio, ok, pessoal? Então, tentem descobrir mais ou menos quanto tem observando apenas esse potinho e na próxima aula a gente revela quantas bolinhas possui. Galerinha, então vocês concluíram essa lição. Na outra aula a gente vai continuar esse estudo sobre sólidos geométricos, tá? Aí a gente vai abordar centímetros, milímetros, né? Medidas em si e o cálculo, né? Como calcular o volume aí de um sólido geométrico. Não se esqueçam agora de estar fazendo as atividades sugeridas pela prof. Até a próxima aula e bons estudos!